Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos iniciar um culto de louvor e adoração. E vamos orar neste instante, suplicando de Deus a bênção. Pai, nós buscamos, ó Pai, a Tua presença. Pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a Tua graça, Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua graça que é melhor do que a vida, ó Pai. Que o Senhor abençoe-nos, ó Deus, que o Senhor aceite os nossos louvores, a nossa adoração. Ó Deus, continuamos, ó Pai, a clamar por esse tempo que estamos vivendo, ó Deus, um tempo difícil, ó Pai, pessoas enfermas, pessoas perdendo, ó Deus, suas vidas, ó Pai, nesta pandemia, famílias. Que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, enxugue as lágrimas. Ó Deus, que o Senhor venha operar, realizar o milagre da cura, ó Deus. Muito obrigado por todos aqueles que já foram curados, que já foram, ó Deus, restabelecidos na sua saúde. Ó Deus, que o Senhor intervenha e que o Senhor venha ao nosso encontro, Pai. Pois te oramos em nome de Jesus. Amém. Peregrinando sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não te ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, vem ao seu lado, sempre te andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o
Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus neste instante. Nós leremos o Salmo de número 13, Salmo de número 13, oração de fé. Assim nos diz o Salmo de número 13. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Vamos orar mais uma vez neste momento. Pai, mais uma vez diante de Ti, ó Deus, diante da Tua palavra estamos, ó Pai. Pedimos, Senhor, que Tu venhas falar ao nosso coração neste momento. Ó Deus, quantas perguntas sem respostas, ó Pai. Por isso, nós buscamos o Senhor, que o Senhor venha falar ao nosso coração, para que possamos, ó Deus, ter do Senhor o conforto que precisamos, o consolo que necessitamos, todos nós neste tempo. Pai, nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É comum fazermos uma série de perguntas a Deus mesmo, em momentos que não temos as respostas, não temos tudo ali solucionado, então as coisas se complicam cada vez mais, e aí perguntamos. Jó fez pelo menos 16 perguntas a Deus e 34 queixas. Não reclamou no sentido de murmurar, de blasfemar contra Deus, não, em momento algum. Mas ele fez perguntas. As duas perguntas que geralmente fazemos é: por que isso está acontecendo? Ou para quê? E aqui Davi, ele faz uma outra pergunta, que também ele está ali necessitando de uma resposta, é: até quando? Até quando? Talvez e com certeza você e eu, nós fizemos esta pergunta já. Fizemos esta pergunta diante desta pandemia que estamos enfrentando. Até quando, Senhor? Até quando? Davi, quem escreveu esse salmo, essa oração, ele que começou a trabalhar com o seu pai, para o pai dele, desde criança, desde a adolescência. Ele foi ungido rei de Israel, ainda adolescente, em torno dos seus 16 anos.
ele enfrenta Golias ainda adolescente e vence. E antes dele enfrentar Golias, ele já havia enfrentado urso, leão, para defender as ovelhas do seu pai. Tudo isso ele fez ainda adolescente. E Saul, o rei Saul, então o rei no trono, entronizado ali em Israel, o primeiro rei de Israel, que se afastou de Deus, o coração ficou longe de Deus. Saul começa a ter inveja de Davi, ainda adolescente, começa a perseguir Davi. A palavra de Deus diz que um espírito maligno tomava conta de Saul, e Davi então começava a tocar a harpa, louvando a Deus, e aquele espírito imundo, aquele espírito maligno saía do corpo do rei Saul. Mas vez por outra, Saul estava atentando contra a vida de Davi, até o ponto de um determinado momento, Saul lançar em Davi, que ele se afasta e a lança crava na parede. E a partir desse momento, Davi foge. E cheio de perguntas, porque Saul, a quem ele considerava como pai, como se fosse um pai, por que Saul estava perseguindo daquela forma? E na sua fuga, por cerca de 10 anos, ele foge de Saul. Teve até oportunidades de tirar a vida de Saul e não o fez, porque ele reconhecia que quem tinha colocado Saul no lugar onde ele estava era Deus, era o rei ungido de Deus, e ele não tinha autorização de Deus para fazer nenhum mal contra o rei. Mas é nessas situações que ele então questiona Deus. Aí Davi passa a perguntar a Deus: Senhor, até quando vai durar isso? Até quando vai durar essa situação? Uma vida de fuga constante. É exatamente baseado nesta oração de Davi que nós gostaríamos de meditarmos nesta noite. Quando parece que Deus se esqueceu de nós. Quando parece que Deus se esqueceu de nós. No próprio tema da nossa meditação, nossa mensagem, é colocado a palavra parece. Não está dizendo quando Deus se esquece de nós. Até porque isso é impossível acontecer. É impossível Deus se esquecer. Mas quando vivemos esse tempo em que nós estamos agora, aí dá-se a impressão de que Deus se esqueceu. E por que muitas vezes temos esse tipo de pensamento? Por que pensamos desta forma? Ou por que mesmo fazemos esta pergunta que Davi fez?
Ele falando com Deus. Ele começa dizendo: até quando, Senhor, esquecer-te-ás de nós, de mim, para sempre? E aí a gente coloca um nós aqui. Isso acontece, ou seja, nós fazemos esse tipo de questionamento, esse tipo de pergunta, porque pela nossa dificuldade de entendermos os planos de Deus, a dificuldade que nós temos de compreendermos os desígnios de Deus, que não são tão claros, que não são tão evidentes assim. Não eram evidentes para mim, assim como não eram evidentes para Jó, assim como não eram evidentes para Abraão. Deus chamou Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Não tem nenhuma evidência clara. Olha, Deus, quando Ele tem um plano, Ele tem um propósito para nós, Ele não diz: eu estou chamando você, mas vai acontecer isso, 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 isso. Deus não falou isso para Davi. Davi sabia que era o rei? Sim, era ungido. Era ungido, mas não estava entronizado ainda. Era o rei ungido, mas não havia sido coroado. A coroa ainda não estava na cabeça de Davi. Então havia um processo que Deus começara a fazer na vida de Davi, não quando ele foi para o palácio, não quando ele foi para Jerusalém, mas começou o chamado de Deus, foi no ventre, quando Davi ainda estava no ventre. Assim como todos aqueles que Deus tem um chamado para eles, Deus chama no ventre. Jeremias tinha essa consciência. Nós somos escolhidos por Deus para a salvação antes da fundação do mundo. Olha só. Então há todo um plano, há todo um propósito, há todo um desígnio de Deus que precisa ser realizado na nossa vida. E sempre Eugene Peterson, em um de seus livros, ele diz que mais importante do que a obra que fazemos para Deus é a obra que Deus faz na nossa vida. Deus realiza uma obra na nossa vida antes de realizar uma obra através da nossa vida. Então Deus estava preparando Davi, assim como Deus estava preparando José, assim como Deus prepara todos nós, forjando o nosso caráter, forjando em nós a imagem de Cristo. E não há na palavra de Deus nenhuma promessa de vida fácil aqui na terra. Não há. Há um pensamento que diz: Deus não nos promete uma jornada tranquila, mas nos garante uma chegada segura. Então, quando e porque nós não compreendemos e não entendemos, não está claro, evidente a nós os planos de Deus, o que Deus vai fazer, é difícil compreender o que Ele já está fazendo. E até porque Deus não está obrigado a nos responder, não. As nossas perguntas, os nossos questionamentos, Deus
não é pressionado por ninguém, não existe nenhum poder humano que é capaz de forçar Deus a agir, Deus responder. Deus não se sente coagido por ninguém, por nada. Deus não se sente encurralado por ninguém. Por isso, Davi, a sensação que ele tem é do esquecimento de Deus. É óbvio que ele está equivocado, mas era o que ele sentia no momento. Então aprendemos aqui que o mais importante não são os nossos sentimentos nesta hora, não são as nossas emoções, não são as nossas lógicas, porque a pergunta de Davi parte de uma lógica que ele chegou, uma conclusão que ele chegou. Olha, se tudo isso está acontecendo comigo, eu não vejo nenhuma ação de Deus, logo Deus se esqueceu. Portanto, ele coloca ainda: até quando ocultarás de mim o teu rosto? Ou seja, uma sensação de abandono total. Só o que Davi fala e pergunta a Deus como um questionamento, uma suposição, ele estava supondo que Deus havia se esquecido dele, que Deus havia o abandonado. A gente vai na crucificação de Jesus. Ali não é um sentimento simplesmente, mas uma constatação. Quando Jesus na cruz diz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Então o Filho de Deus se sentiu desamparado, para que nós nunca nos sentíssemos desamparados por Deus. Jesus na cruz se sentiu abandonado pelo Pai, para que nós nunca nos sentíssemos abandonados por Deus. Então Davi faz esta oração. Mas um outro motivo que leva a fazermos esses questionamentos é porque a sensação de dor parece ser maior que o amor de Deus. O verso 2 diz assim: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração, cada dia. Cada dia. Davi, ele coloca ali a dor da alma dele, a dor de se sentir completamente abandonado, e aí vem o resultado, a consequência, a tristeza no coração. E dá-se a impressão que nesta hora, nesse exato momento, parece que a nossa é maior do que o amor de Deus. Também, voltamos a dizer, são conclusões equivocadas de Davi. Quando a gente lê a história de Davi, de tudo aquilo que Deus fez na vida dele, porque em toda a Bíblia, quando a gente chama os personagens, as personagens da Bíblia, os heróis da fé,
A ênfase não são os heróis da fé. A ênfase é em Deus. Davi, ele não tem em nenhum lugar aqui neste salmo que ele diz: Senhor, o Senhor me abandonou, mas eu vou conseguir mesmo sem o Senhor. Ele não diz isso. Ele está abrindo o coração. É uma oração que parte da alma, rasgando a alma diante de Deus. E a dor, existe a dor física, mas a dor na alma parece ser muito maior, porque quando é uma dor física, toma-se ali um medicamento, os médicos receitam, passou, alivia, passa, é no corpo. Mas Davi aqui não estava sentindo dor no corpo, não. A dor dele aqui é no coração, é na alma. A dor aqui é aquela pergunta: onde está Deus? Onde está, Senhor? Até quando isso vai continuar? Essas perguntas surgem exatamente em função da demora da resposta de Deus. Sempre colocamos esta, segundo a nossa visão, é claro. O verso 3 diz: atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu, atenta para mim. Está dentro do contexto da pergunta: até quando? Ou seja, esta era mais uma das muitas orações de Davi. E aparentemente sem resposta. Assim como nós também nos sentimos quando oramos, clamamos, suplicamos, buscamos e não vemos. É só olhar essa situação. A gente não vê um fim imediato. A gente olha aos nossos olhos dentro do nosso tempo, do Cronos, da nossa cronologia, da nossa visão. Não estamos enxergando essa luz no fundo do túnel, por enquanto não. E aí surge este clamor, dizendo: Senhor, é como se Davi estivesse querendo chamar a atenção de Deus. Atenta, Senhor, preste atenção, olha para mim, olha para nós. Só hoje, recebi várias mensagens, pedidos de oração por pessoas próximas que estão com seus parentes, irmãos, amigos, que estão sofrendo, estão no leito da enfermidade, e dá-se a impressão que é fácil a gente falar do lado de cá: bom, mas não está acontecendo com ninguém que a gente conhece. São números e números. No Brasil, mais de 6.000 mortos. São números. Não são números, não.
são números, não. São pessoas. São pessoas que partiram, que as suas famílias estão chorando e sofrendo, sem falar nas que estão nos corredores dos hospitais, nos leitos, sem falar na angústia dos profissionais de saúde. Então essa oração de Davi, parece que Davi fez esta ontem, escreveu ontem, gente, nós estamos lendo hoje. A palavra de Deus é sempre atual, sempre. Alguém disse que a Bíblia é o único livro que quando nós lemos o autor se faz presente, ele está presente. Por isso que Deus não está desatento, não. Deus não está desatento. Mas esta pergunta vem também quando há um certo temor da própria morte. Verso 3, a parte B diz: ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Davi está dizendo: Senhor, eu não quero morrer agora. Não que Davi não tivesse Deus na vida dele, não é isso. Uma coisa é nós termos a certeza da salvação, uma coisa é nós termos Deus na nossa vida, mas isso não é sinônimo de que nós queremos morrer. O apóstolo Paulo, quando ele fala da morte, ele diz: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Ele diz: eu já nem sei o que devo pedir, o que devo pensar, porque eu sei que estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas eu também quero fazer a tua obra. Então há esse conflito aqui no coração de Davi, não por medo do desconhecido, desconhecimento, mas é uma sensação de: Senhor, não quero morrer, que a minha vida não seja tirada agora. Ilumina-me os olhos, abra os meus olhos, para que eu veja, para que eu compreenda. Também fazemos essas perguntas: até quando, ou quando parece que Deus se esqueceu de nós, é quando temos a impressão de que seremos derrotados. O verso 4 diz: para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Davi, ele fala nesse momento tendo a impressão equivocada de que o inimigo destruiria. Hoje nós temos um inimigo incomum a todos nós, todos, indistintamente, sem acepção de pessoas, indistintamente, independentemente da nacionalidade, independentemente da posição social, da influência, do poder, da fama, do ostracismo. Independentemente de tudo isso, independentemente da religião,
Todos nós temos um inimigo em comum. Quando a gente vê os números crescendo de mortes, de óbitos, a impressão que temos é de que o inimigo está vencendo. O inimigo está mais forte. Mas na prática, não é isso. Na prática, não é isso. Porque temos que olhar também quantos Deus já curou, quantos Deus já operou, já poupou a vida. Então há o que nós também comemorarmos, regozijarmos. Por isso Davi, ele mesmo tendo estas sensações, estas impressões, estas conclusões, deduções, há um momento ali que ele diz: no tocante a mim, no tocante a mim, eu confio na tua graça. Por isso, a pergunta que vem não é até quando, Senhor, mas é o que fazer quando nós temos estas falsas impressões, quando nós temos estas falsas lógicas. Primeiro, é nós termos a nossa confiança total e exclusiva em Deus. Ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. E graça, nós sabemos o seu significado, é favor não merecido. Então é a graça de Deus. Quando Jesus fala da graça comum de Deus, chamada graça da esfera comum, Jesus diz: Deus manda chuva sobre bons e maus, o sol sobre justos e injustos. Ou seja, tem a graça comum de Deus que pode alcançar a muitos, milhares e milhares, bilhões de pessoas. A graça comum de Deus. Mas quando pensamos na graça, não pensamos apenas nessa esfera aqui. O próprio Davi diz no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida. O mais importante na vida é a graça. Mas Davi está dizendo, e mesmo que percamos a vida, continuamos tendo a graça de Deus. Porque uma vida sem a graça de Deus é uma desgraça. Ainda que aparentemente as coisas andem bem, tudo tranquilo, mas sem a graça de Deus, a vida não tem graça, a vida não tem sentido, a vida não tem sentido de ser. Mas Davi muda aqui dizendo que neste momento o que nos devolve, o que nos restaura a alegria é a certeza da salvação que vem de Deus. Por isso ele diz: regozije-se o meu coração na tua salvação. É a alegria da salvação. E só existe uma coisa, só existe um motivo, só existe uma causa que causa a falta de alegria da salvação, que não são as adversidades, que não são os problemas, que não são as enfermidades, que não são as lutas, as privações. Não. Corremos o risco de ficarmos tristes,
angustiados, corremos o risco. Mas a única coisa que causa a perda da alegria da salvação é o pecado. É o pecado. Davi, no Salmo 51, quando ele confessa a Deus o seu pecado, pecado de adultério, de homicídio, ele cometeu adultério e depois matou, foi o mandante do assassinato de Urias, esposo de Batseba, e aquilo entristeceu o coração de Deus, mas também entristeceu o coração de Davi, ao ponto de, no Salmo 51, versículo 12, ele diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Por isso que aqui, Davi não está falando no Salmo 13, que ele estava em pecado. Não. Aqui ele fala que, embora toda a perseguição que ele estava sofrendo, o seu coração tinha alegria, porque tinha certeza da salvação. Eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Eu gostaria de perguntar a você se você está com medo de morrer. E se você tem medo da morte, a pergunta é: por que você tem medo da morte? E ainda pergunto mais: nós não sabemos, todos nós estamos correndo risco, todos nós. Não tem ninguém imune, isento. Mas a pergunta é, não é se a gente vai contrair o vírus ou não, se vai ficar doente ou não. A pergunta tem que ser além disso. A pergunta é: você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção de que você é salvo? Você já entregou a sua vida a Jesus? Você já fez um concerto da sua vida com Deus? Se você partisse hoje, para onde você iria? Para onde? Porque isso que está acontecendo chegou sem avisar. Esse vírus invadiu o mundo sem aviso prévio. Chegou, se instalou e não disse quando vai embora. Mas a questão é: se você for embora, se você partir, para onde você vai? Por isso Davi, ele muda completamente diante do que nós estamos lendo aqui. Ele tira o foco, ele tira o olhar da perseguição, das lutas, do inimigo, e ele foca completamente o seu olhar em Deus. Por isso ele diz: no tocante a mim, confio na tua graça. Senhor, é a tua graça. Regozije o meu coração na tua salvação. Senhor, só o Senhor pode me salvar. E aí ele encerra dizendo que nós podemos louvar pelas bênçãos que já recebemos, que temos recebido, e com certeza haveremos de receber. O verso 6 diz:
cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Tente comparar o versículo 1, por exemplo, com o versículo 6. Não tem nada a ver, aparentemente. A impressão que nós temos que do versículo 1 ao versículo 4, há um Davi com um sentimento de medo, com um espírito de medo, e medo é mais do que sentimento, medo é um espírito, pois o apóstolo Paulo diz: Deus não nos tem dado espírito de covardia, de medo, mas de poder, amor e moderação. A gente não precisa ter medo. O que a gente precisa é amar a Deus e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas ter moderação, ter prudência. Não é sair de qualquer jeito por aí, não. Tem que ter a cautela. Então o que nós vemos é, do versículo 1 ao versículo 4, um Davi medroso. Mas a partir do versículo 5, o Espírito Santo de Deus toma conta completamente de Davi. E ele então fala das certezas. Do versículo 1 ao versículo 4 são dúvidas e dúvidas e dúvidas, questionamentos, perguntas sem respostas. Dos versículos 5 e 6 são afirmações, são confissões de fé, profissão de fé. Por isso, o salmo eles colocam em negrito, que não é inspirado o negrito aqui, mas é oração de fé. Agora sim, é um homem de fé. E o verso 6 ele diz: cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Os inimigos só nos fazem mal. Satanás só nos faz mal. Os demônios nos fazem mal. O coronavírus só nos faz mal. Mas Deus só nos faz bem. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. E o que nos faz orar e dizer e proclamar, como Jó também disse: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Quando Davi fala da salvação, ele fala da salvação daquele momento que ele cria que Deus o salvaria. Mas ele fala da salvação da sua alma, olhando para frente, olhando para as promessas de Deus que enviaria o Messias ungido, o Rei dos Reis, Jesus. Diante do que nós estamos passando, nós também olhamos para o passado, para o que Cristo fez por nós, nos salvando. E salvação. Estamos sendo salvos e seremos salvos. Então nós olhamos também para frente. Deus nos fez bem no passado, quando enviou Jesus para morrer na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Deus nos faz bem no presente, quando Ele está conosco, quando Ele promete não nos abandonar, não nos desamparar. Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus nos faz bem no presente, mas Deus também nos fará bem no futuro. Por isso a nossa salvação, nós olhamos para o futuro, porque Jesus voltará para nos dar a vitória final e eterna. Então não há o que temer, pois sabemos quem está conosco.
Davi está dizendo: eu sei em quem eu confio. Eu só confio em Deus. E vamos, neste momento, louvarmos ao Senhor. E este hino, quando nós às vezes fazemos essas perguntas, nós não sabemos hoje, não é simplesmente o que está acontecendo, mas o hino fala da certeza do crente. E a primeira estrofe diz: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus meu Salvador me resgatou. Eu não sei por que Deus quis nos amar. E Deus nos amou, como disse João, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama. Vamos louvar ao Senhor com este hino. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus meu Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro, dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito eternal, e um dia Cristo me atraiu em convicção real. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo, até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória que Ele tem. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Vamos orar mais uma vez nesse instante. Pai, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra. Nós agradecemos o Senhor, porque mesmo em meio às nossas perguntas, às nossas dúvidas, o Senhor é Deus. O Senhor continua sendo Deus. O Senhor não nos deixa, não nos abandona. A tua graça nos basta, Senhor. Por isso nós te louvamos. Por isso, ó Deus, nós temos esperança, nós temos a alegria da tua salvação, porque sabemos
e confiamos no Senhor e nas tuas promessas benditas, Pai. Ó Deus, abençoe cada pessoa, Pai, que ouviu a tua palavra neste momento, que nesse instante está orando, Deus, cheias de perguntas em seus corações. Em si as perguntas que temos, o Senhor não nos reprova por isso, mas pedimos ao Pai que o Senhor acalme nosso coração, que o Senhor acalente a nossa alma, que o Senhor restaure em nós a certeza e a convicção de que o Senhor continua no controle de tudo e de todos. Do Senhor é o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, o mundo e os que nele habitam. Então o Senhor é dono. O Senhor é dono de tudo. Dono da vida, dono do tempo, Senhor do universo, Senhor da nossa história, Senhor da nossa vida. Pai, restitua, ó Deus, a alegria no coração daqueles que perderam a alegria da salvação. Resgate, Senhor, a confiança no coração daqueles que perderam a esperança, que perderam a fé, que perderam a confiança em Ti. Restaure, Senhor, o Teu Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, fale ao coração daqueles que estão longe do Senhor. Ó Deus, faça um milagre. Faça um milagre, Deus, na vida daqueles que estão agora internados, nas UTIs, entubados, sentindo falta de ar. Ó Deus, que o Senhor interne, que o Senhor elimine do nosso mundo. Proteja-nos, ó Deus. Conforte as famílias enlutadas, Pai. Enxugue as lágrimas, Senhor. Quanta dor, quanto sofrimento. Que o Senhor tenha misericórdia, Deus. São mais de 200 mil mortos. Mais de 200 mil famílias sofrendo a perda dos seus entes queridos por causa desta pandemia. Ó Deus, mas também são milhares e milhares de famílias se alegrando neste momento também, ó Deus, por aqueles seus queridos que estavam internados e foram curados, Pai. Nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo bem que o Senhor tem feito, porque não há ninguém e nada maior do que o Senhor. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Por isso as nossas está nas tuas mãos, Deus. Cuida de nós. Ó Deus, em momentos como estes, ó Pai, é que vemos a nossa fraqueza, a nossa fragilidade. Até mesmo, ó Deus, Tu sabes o desejo do nosso coração, o anseio do nosso coração e da Tua igreja e do Teu povo espalhado pelo mundo todo,
de poderem se reunir novamente. Mas, ó Deus, também é preciso agir com prudência, com cautela, visando o bem maior, visando, ó Deus, a proteção, visando a vida, a integridade física, a integridade da saúde. Igrejas impedidas, ó Pai, por esta situação de se reunirem exatamente para proteger os seus membros, ó Pai, as suas ovelhas. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós neste tempo e que passemos esse tempo, Deus. Passe as lições que o Senhor tem trazido a nós. Que não passe, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração. Que não desvaneça em nós a fé. Que não se afaste de nós a esperança. Que não, ó Deus, se afaste de nós a alegria. Mas que, ó Deus, a tua graça seja abundante sobre nossa vida, Pai. Pois te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós agradecemos uma vez a Deus quiser, domingo, 9 horas da manhã, teremos a EBD online. 10 horas da manhã, a EBD online para as crianças. A tia Fabrícia ministrando para as crianças. E a gente tem visto quantas crianças em várias partes aqui da cidade, partes do país, várias cidades e até em outros estados, participado da escola bíblica online com a tia Fabrícia, tem feito as tarefas, enviado as tarefas que elas fazem lá na casa de Deus, pelas tias que têm trabalhado. E também no domingo às 18 horas, a tia Valdirene, o culto infantil tem sido uma bênção, ensinando as crianças, cantando, louvando a Deus, aí o Samuel ajudando também. 18 horas, o culto infantil online, domingo, e às 19 horas e 30 minutos, todos horários de Brasília, nós